4, verso 1 ao 5. Esse texto será lido já daqui a um pouquinho, ok? Que ele diz que expressamente que nos últimos dias haveriam, espíritos enganadores, ok? Mas, de forma específica, sobre a ótica das doutrinas proibitivas, ou seja, o que nós vimos aqui no capítulo anterior? Vimos aqui os hereges implantando uma doutrina não bíblica, proibindo casamentos e proibindo também a gestão de alimentos. Diziam que alguns alimentos eram proibidos por Deus e não tinha nada disso. E dizendo também que se eles divorciassem ou não se casassem, seriam homens mais espirituais, Sabendo que o voto do celibato, o voto de quem decidiu ficar só, tem que ser da pessoa, ela e Deus, e não imposta sobre as pessoas, Ou seja, se você não casar, você vai ser um homem mais espiritual. Não, isso tem que vir dentro da pessoa, isso é uma convicção dela, e na verdade é um voto dela, É como nós vimos também aqui, capítulos anteriores, aquela questão da viúva. Não sei se vocês lembram que Paulo dá um conselho dizendo assim, cuidado com as viúvas mais jovens, Pois elas podem arder em desejo novamente, e aí com a pouca idade, elas quebraram o voto que elas fizeram, A mulher ficou viúva com 25 anos. Aí 25 anos ela fala, Senhor, eu não quero casar com homem nenhum, quero tomar conta do meu filho, só que ela só tem 25 anos. Imagine, passou 5 anos do seu falecimento do seu marido, e aí ela já se estabeleceu, o emocional mais equilibrado e por aí vai. Aí de repente com 30 anos de idade, ela vem e decide assim, não, eu conheci um rapaz e quero casar novamente. Então ela vai estar quebrando um voto. Então cuidado com o voto precipitado. Então Paulo ele diz em 1 Coríntios capítulo 7, queria que todo homem fosse igual a mim. Qual o contexto que Paulo está pedindo para que as pessoas se igualem a ele? Paulo tem uma disponibilidade de tempo. Não que Paulo não ama família nem nada. Ele deu muitas cartas recomendando família, ok? Casamento, tudo. Mas ele escolheu devido à demanda da obra que foi nos tempos de Paulo, devido a tudo que ele tinha que fazer, ele falou assim, cara, é mais ou menos como Jesus. Talvez por que Jesus não casou? Ele poderia? Sei, sim ou não, mas ele diz assim, quer seguir o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então, por muitas vezes, Jesus saía, imagine se ele tivesse uma esposa, uma esposa para retornar, para voltar para casa, teria que parar a missão dele para voltar. Então, qual é a condição nossa que nós temos aqui? O casamento é bênção, é muito bom, mas eles estavam obrigando as pessoas a fazerem um voto que elas mesmas não queriam em nome do ministério ou em nome da obra, entende? E aí nós vimos isso aqui que é uma doutrina de homens, uma doutrina proibida de homens, a mesma coisa de comida. Aí em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, muito obrigado. Obrigado, Marcos. Diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônio. Talvez para você ensino de demônio seria, a gente muito sabe, talvez se eu estou recebendo alguém aqui espírita, me desculpe, mas é a minha linguagem, eu preciso explicar, não estou criticando, estou explicando, ok? O que a gente entende como ensino de demônios? Por exemplo, de repente você fala de um espírita, de um candomblé, de alguém que faz uma menção de um orixá, de uma entidade. De repente a sua linguagem de espiritismo é lá, mas não. Ele diz, essa carta está sendo escrita para a igreja. Então às vezes a gente acha que vai encontrar esses jeitos ou trejeitos lá. Tem gente aqui não liberta com toda essa linha de pensamento. Ora, tomei um susto, estava cortando o cabelo, tinha uma menina que estava no caixa, e ela disse assim, não, eu fui da igreja também. Eu falei, sério, você foi? Fui. E aí, como é que foi? Você batizou? Não, não batizei não. Ah, não gostava da igreja, porque o pessoal ficava orando, impondo as mãos sobre o outro. Aí eu frequentava a igreja, eu frequentava o candomblé. Aí ela estava dizendo que estava indo para os dois. Mas essa pessoa, um ano que ela estava na igreja, ela já estava podendo ser influência para outro. E ninguém sabia que ela ia para
para o espiritismo, para outra religião. Então a gente tem que estar bem conectado, bem atento, porque poderemos ter tios infiltrados ensinando também doutrinas erradas para as crianças, irmãos. Podemos estar aqui. Você acha que quando uma nação quer invadir outra nação, elas mandam o agente dela? E a gente pode estar recebendo aqui pessoas infiltradas. Olha para a pessoa do seu lado, vê se era ele. É sério. Nós podemos estar recebendo pessoas infiltradas, ainda não decididas. Não vou dizer que há um mal nela, de repente, ela está querendo também se libertar, mas enquanto ela não se liberta, conselho nenhum dela é para ser aplicado em você. E aí sim, você tem que olhar e saber quem está colocando a mão sobre a sua cabeça. Saber quem está te aconselhando. E aí a Bíblia diz para provar o Espírito para ver se ele é de Deus. E outra colocação, pelo fruto nós conhecemos a árvore. Diz o ditado que um fruto não cai muito longe da árvore. Não é possível que eu tenha um pé de manga aqui e tenha uma goiaba aqui debaixo. A origem do pé de manga vai me dar uma manga aqui embaixo. Então, pelo fruto nós conhecemos a árvore. E aí como é que você vai fazer a menção dessa pessoa? Um tempo, irmãos. Aquela fala antiga, cuidado que o açúcar ele acaba muito rápido. Ainda mais se te derem um suco de limão e 1 quilo de açúcar. Possivelmente você vai detonar ele nessa limonada. Agora, se te derem 1 quilo de sal, vai durar 1 mês, 2 meses, porque sal não é colher, é pitada. Então, entre 1 quilo de açúcar e 1 quilo de sal, escolha o sal, para que você possa provar essa pessoa. Está comigo aí, não? Vamos lá? Então, ele diz que o Espírito afirma. Amados, é tanta afirmação que ele diz, ele não está brincando ou criando uma possibilidade. Ele diz, o Espírito afirma expressamente, ou seja, que nos últimos tempos, a saber, os de hoje, alguns irão se apostatar da fé. Quando o texto diz se apostatar da fé, é que alguém ensinou para você uma fé morta, uma fé sem obra, uma fé não genuína, uma fé com aparência bíblica, mas ela é fora, ok? É como se te desse um remédio falso, não tem efeito nenhum. Através desse trecho, notamos que não se tratava apenas de uma crise de fé, mas de uma obediência errada. Olha só, essas pessoas continuavam ouvindo, seguindo doutrinas, mas não vinda do Espírito Santo. Existia uma entrega voluntária a ensinos distorcidos, e esse é o grande perigo, ensinos distorcidos. Olha, posso trazer uma experiência para vocês aqui. Eu tenho recebido, tá? Pessoas aqui, até pastores sentados aqui, em que ao conversar com um e com o outro, eu vejo que tem a mesma vontade, ou fala da mesma coisa, mas sabe aquela coisa assim, cara, que não bate? Aquela conversa que você não engole, sabe? Aquela pessoa que se apresenta ser boa, né? E vem ali rudimentando. Então eu ando olhando e observando algumas pessoas novas aqui, ficando bem justinho no pezinho dela, porque eles são muito incríveis. Eles não vão procurar os fortes. Eles vão procurar os mais fracos. Eu já estou vendo 2 ligados em pessoas fracas na igreja. Fracas mesmo. Que está com a gente há muito tempo. É dondoquinha toda hora. Ai, 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 ai. E eu estou vendo eles se aproximarem delas. E eu já imagino qual o espírito que esteja ali naquela condição. E primeiro, esse tipo de pessoa, eles distorcem tudo em que o altar fala. Tudo em que o altar fala. Eles têm assim, meio a meio. Eu concordo com uma parte, com a outra não. Vocês nem são bem-vindos aqui, tá? Nem são bem-vindos aqui. Porque antes de você chegar aqui, nós já criamos tudo aqui. A gente não está nem pedindo opinião de que cor de lâmpada que a gente tem que colocar. Nem pedindo opinião qual tipo de som que a gente vai comprar. A gente sabe quem são os nossos. E o interessante é que tudo que eu considero o Rehoboth uma igreja bem completa. E mesmo tendo tudo isso, eles chegam dizendo assim,
Poxa, deixa eu te falar de um negócio que eu sei, né? De algo grande, uma visão, implanta aqui. Não foi isso mesmo que a serpente fez? Adão e a Eva estavam satisfeitos no jardim, tinham tudo, e a serpente veio mostrar algo, já estava satisfeito, veio mostrar algo diferente daquilo no qual eles trabalhavam. Então, se você não sabe aonde quer chegar, qualquer curva para você já é um acesso. Irmãos, preste atenção, independente do carro que você esteja pilotando, depois de uma reta, sempre tem uma curva. Sempre tem uma curva. E até carro bom bate. Presta atenção para que você não morra. Porque o assunto de morrer é com quem você cola e com quem você ouve. Vamos caminhar, por favor. Verso 122. Há quem acredite que o engano só opera fora da igreja. Mas a realidade bíblica é diferente. O inimigo nem sempre ataca fora. Muitas vezes ele infiltra por dentro. Ele entra com aparência de mal. Não entra com aparência de mal. Fala o que queremos ouvir. Usa o nome de Deus. Se apresenta como verdade. Mas carrega veneno. Como ter discernimento espiritual em meio às tantas vozes? A própria palavra de Deus nos ensina. Nos últimos dias também derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Agora dá uma atenção para o teu amigo aqui, por favor. Eu tenho 2 espíritos falando nos últimos dias. Nos últimos dias haveriam espíritos enganadores e nos últimos dias haveria um Espírito Santo. Quem quer saber onde o Espírito Santo está? Quem quer saber onde o Espírito Santo está? Quem quer saber? Na boca do seu pastor? Quem quer saber onde o Espírito Santo está? Na boca do seu pai? Na boca da sua mãe? Qualquer outra boca crie dúvida. Qualquer outra boca crie dúvida. São 3 ou 2 pessoas, 3, pai e mãe, e um líder espiritual que Deus colocou para mentorear a sua vida, para te dar disciplina. Inclusive esses 3 falam tudo que vocês não gostam. Os demais é açúcar, é mel. A Bíblia diz em Hebreus 13:7, para nós obedecermos os nossos líderes. Obedeçam os vossos líderes. Primeiro, antes do seu pastor, sua casa. Claro que eu estou dizendo de um pai e uma mãe com ética, né? Se o pai e a mãe não servem para nada, em termos de leis, cria o exemplo de Timóteo. O pai era grego, Timóteo não recebe nada do seu pai. Se for o caso do seu pai, que não é cristão e que tem uma metanoia diferente daquilo que você está vivendo hoje aqui, não vale a pena. Mas pelo menos pega os princípios dele. Ele é um bom pai, é um bom marido, é um pai que honra o filho. Então fica com as coisas naturais da vida. Se ele não tem o espiritual, busque você o espiritual. Está entendendo, pessoal? Então quem é o seu líder? Diga lá em casa, meus pais. Diga na igreja, meu pastor. Para que mais? Daqui a pouco você está igual os católicos. É um santo aqui atrás do carro, outro aqui, outro aqui. Fica uma briga. Briga de quem protege mais. É quantidade não, meu irmão. É a qualidade e o local. Por que eu digo na igreja? Porque aqui é uma casa espiritual. Por que eu digo na tua casa? Porque lá é a tua família, poxa. Então são 2 lugares. Até professor você deve examinar. Porque o que tem de professor com filosofia errada nos colégios, na faculdade, ensinando o que não presta. Então cuidado. Se ouvir alguma coisa errada, errônea, chega para os seus pais e pergunte: pai, foi falado isso hoje na faculdade, foi falado isso hoje lá na escola, o que o senhor acha? Amém, pessoal? Então nos últimos dias, 2 espíritos vão falar: o espírito das trevas e o Espírito Santo. 2. Eu acredito que essa velocidade para eles ganharem e consolidarem quem eles querem consolidar, então há uma força do mal, né, querendo atuar. Gente, é chegada da última hora. E há uma força, um derramar de Deus da última colheita sobre a terra. Agora, que nós possamos estar com nossos ouvidos bem abertos para que nós possamos ouvir a quem nos respeita, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? O problema não é o que é dito, mas o Espírito que está por detrás daquilo que é falado. Por isso, é necessário provar, colocar à prova, examinar, discernir,
O desvio da fé nem sempre significa deixar de congregar. Muitas vezes é uma questão de abandonar princípios, mas estando presente fisicamente. Leia bem, antes de você colocar Apocalipse, Marcos, coloca Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 16 ao 18. Atos 16, versos 16 ao 18. Vejam bem um discernimento que eu trouxe para vocês sobre como ter um discernimento de ouvir a voz. Dá uma olhada aqui. Certo dia, quando íamos ao lugar do encontro da oração, veio em nosso encontro uma escrava possuída por um espírito no qual predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Olha, a primeira narrativa do verso 16 está dizendo que é o comentarista, tá legal? Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. O Lucas está comentando, mas quem está ali nesse cenário, nesse calor, não está tendo discernimento do que está acontecendo. Porque essa mulher dita com o espírito maligno, é o Lucas que está dizendo após o feito, possivelmente, em que ele viu Paulo e Silas praticarem. Quem são os dois missionários que estão ali? Paulo e Silas. E essa mulher era a mulher mais bem conceituada, porque ela tinha toda a aprovação dos governantes dessa cidade. Ela era aquela que conduzia muitos senhores de outra dinastia para essa cidade, oferecendo o recurso de adivinhar o seu nome, adivinhar o teu CPF, falar o nome de A, de B e de C, como tem no Rio de Janeiro alguém assim. E de repente, essa mulher é acometida por dois porta-vozes do céu, chamado Paulo e Silas. Ela vem atrás dele, eles estão fazendo a sua caminhada de oração, o seu evangelismo, e elas vêm atrás dele, no verso 17, diz assim: ela seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos de Deus Altíssimo. Venham, vejam, como que eles anunciam, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Presta atenção, essa mulher narrada, eu não quero que você olhe o texto acima, como se eles soubessem, a maioria que cercava, quem era ela. Isso é um texto comentado depois do fato, ok? Então, quem está ali no calor não está tendo discernimento nenhum disso, a não ser Paulo, Silas e possivelmente Lucas, e aqueles que cercavam ele lá. Só que eles narram de forma espiritual, porque eles têm o discernimento, eles têm o Espírito de Deus. Então eles sabem que aquele espírito que manipula as pessoas, aquele espírito que fala sobre a vida das pessoas, né? Que ela é uma adivinha. O que o adivinho faz? Adivinho, ele faz comunicação com quem já morreu com você. O adivinho, ele pega a sua mão, ele pega, hoje não é nem mais mão, hoje é só falar o CPF, o seu nome completo, que as pessoas estão caindo nessas coisas de trouxa, né? Então o adivinho, ele fala alguma coisa para surpreender. Agora, o cômico do adivinho, é que você é tão cético, que você não tem identidade, você não tem identidade cristã, e querem que alguém confirme a sua identidade. Você não sabe quem é você em Cristo. Em Mateus capítulo 4, Satanás chega para Jesus e fala assim, ó, se tu és filho de Deus. Jesus olha para ele, como é que é, rapaz? Se tu és o quê? Eu sou. Então tem gente querendo que confirme aquilo que você mesmo deveria saber. Você não devia procurar resultado em ninguém, você devia procurar a tua experiência própria e saber quem você é em Deus. Se você não sabe quem você é em Deus, qualquer um vai dizer aquilo que você quer ouvir. E preste atenção, sobre alguém falar que com voz da sua mãe, voz do seu pai, alguém falar sobre alguma coisa que você fez no passado. Irmãos, Satanás, ele é organizado. A Bíblia diz que eles são mais prudentes do que a gente. Você acha, quando a Bíblia diz que há maldições hereditárias, você acha que esse demônio que está falando para você agora, não foi o demônio que também acompanhou sua mãe? Não foi o demônio também que acompanhou sua avó? Não foi o demônio também que acompanhou sua bisa? Então, quando ele fala alguma informação da bisa, da avó e da mãe, ele estava vendo isso tudo. Então, ele já acompanha a tua família toda e está te dando um resultado agora aqui. Porque ele conhece seus avós mais do que você, sua mãe mais do que você. Pronto, irmãos. Explicado. Agora eu quero ver você procurar a luz da Bíblia e da palavra de Deus. Mas o cômico dessa história é esse verso 17, que diz assim, ó, verso 17, por favor, Marcos, volta aí. Ela seguia Paulo e a nós, gritando. O que elas diziam, irmãos? Ó, esses homens aí são servos de Deus, irmão. Um espírita
uma pessoa possuída por demônio, apontando e falando o nome de Deus, falando em Deus. Entendeu, Godoy? Falando em Deus, ó. Falando em Deus. Não é a linguagem? Como é que esses espíritos seduzem a gente? Usando, às vezes, a própria Escritura, como eu falei em Mateus 4, que Satanás usava. Meu irmão, Satanás fazia muitos de nós aqui cairmos. Porque ele usava, está escrito, e a gente quer esse poder, né? Ah, eu posso? Então vou fazer, né? Está escrito, ó, Deus te deu autoridade sobre isso aí, né? Ah, então beleza, então eu posso. Tem gente querendo achar na Bíblia, onde diz tatuagem para fazer, onde que é bebe para beber. E Satanás já jogou para Jesus, ó, está escrito, tem gente procurando, e Satanás falou, pode fazer que tá. Jesus não se rendeu a um deleite de mostrar, ele não é palhaço para ficar mostrando efeito para ninguém. Ó, em seguida, Paulo, ela dizia assim, ó, esses homens, servos de Deus, olha o evangelismo dessa mulher, aumentando o número de seguidores de Paulo. Esses homens são homens de Deus, são servos do Deus Altíssimo, vieram anunciar a salvação para nós, para vocês, para nós. A mulher evangelizou, e olha o que aconteceu aqui, como é que tem um discernimento? Sobre ela há um espírito impuro. Nos últimos dias derramarei do meu espírito. Mas o Espírito também expressamente diz que nos últimos dias haverão espíritos enganadores. Então vamos ver quem vai vencer, Deus ou o inimigo aqui. Por quê? Porque Paulo é cheio do Espírito Santo e essa mulher está cheia do espírito impuro. E ela nomeou, ela quis na verdade flertar Paulo. Ela quis setar Paulo. Ela quis jogar uma informação para que Paulo não descobrisse, através de um elogio, quem é que estava por detrás dela. Ela queria apaziguar, ela ofereceu uma bandeira branca, ó, Paulo, pode evangelizar, só não mexe no meu lado aqui. Para não mexer, o que ela fez? Vou elogiar. Só que Paulo olhou para ela e falou assim, eu sei quem está aí. Olha para o pessoa do seu lado e fala assim, eu já te vi. Aí no verso 18 diz assim, ó, isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem, eu te ordeno, em nome de Jesus, que saia dela, e no mesmo instante o espírito, Você teria coragem de repreender alguém que anda te elogiando? De repreender alguém que anda te dando conselhos? Teria coragem? Pois é, queremos ser Paulo somente no nome, mas fora das atitudes. Paulo repreendeu esse espírito. Essa história, ela continua dizendo que Paulo e Silas foram lançados naquela prisão, onde você sabe que eles louvaram o Senhor por meia-noite e as cadeias caíram, ok? Causaram grandes danos naquela cidade, grande prejuízo aos seus credores daquela cidade lá. Indo mais adiante, o que faz a gente perder a paixão e o amor por aquilo que um dia foi aceso na gente. Apocalipse 2:4 diz assim, contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Eu vou usar esse texto de Apocalipse 2:4 aqui, lá no livro, quando a gente fizer Timóteo, parte 2. Eu vou falar muito sobre isso, né? Quando a gente literalmente perde a paixão pela obra, e muitas vezes não somos nós, mas é quem está do nosso lado fazendo a obra, ok? Junto com a gente, vai esmorecendo a gente, vai chateando a gente, sem querer, ele tem um defeito de fazer a obra errada, e eu perdi a paixão por vendo ele fazer coisas erradas. Então, o Espírito também diz que alguns irão abandonar a paixão e a fé nos últimos dias. Quando se perde o primeiro amor, tudo começa a se inverter. A oração é negligenciada, a busca enfraquece, o coração se fecha, até mesmo para quem deseja fazer o bem. Esse é o perigo de uma consciência que começa a se apagar. A pessoa passa a desacreditar, não só nas pessoas, mas na verdade também. É um nível do engano que pode ser tão profundo que até a mentira se parece verdade. O alerta de Paulo a Timóteo foi para a igreja de Éfeso, ou seja, a igreja do próprio Timóteo. O engano pode estar do nosso lado, olha aí para o lado. Dentro da congregação, podemos estar sentados ao lado de alguém cheio do Espírito Santo. Vou dar mais uma dica, podemos estar sentados ao lado de alguém cheio do Espírito Santo. Ou de alguém dominado por um engano. Diga misericórdia.
Quem conhece que do seu lado tem alguém cheio de Espírito Santo? Foram poucos. 60%. Quem conhece que do teu lado tem alguém cheio de Espírito Santo? Pastor, pode diminuir um pouquinho? Posso? Delicadeza, vamos lá. Quem conhece que do teu lado tem alguém com o Espírito Santo? Porque cheio, a pessoa não é não, mas ela tem o Espírito Santo. Mas ela não transborda. Para não ficar mal dizendo que é o inimigo, né? Vamos lá. Como discernir? O Espírito Santo dentro de nós nos dá sensibilidade espiritual. Gente, outro dia eu estava com um conflito no ministério da igreja, eu fiquei tão irritado, porque eu vi que nesse ministério tinha 5 líderes de célula, e eles não conseguiram discernir o vulco-vulco, o entra e sai do demônio, e a confusão que estava tendo. Eu fiquei muito irritado com eles. Mas, gente, líderes cegos, cara, vocês não estão vendo o problema, o inimigo entrando, batendo na cara de todo mundo, indo embora, e vocês achando que vocês têm direito de ficar em guerra também. Como discernir isso, irmãos? Eu acho que a maior virtude da igreja hoje seria: Senhor, eu quero dons. Dons para quê? Para mostrar para os outros? Senhor, eu quero discernimento. Pelo menos discernimento faz com que você não errar. O que é o discernimento? É aquele cara que calcula, como a Bíblia dá uma tipologia sobre aquele que vai construir uma grande obra, ele faz um cálculo para ver se ele vai terminar aquela obra, porque se ele não terminar, ele cai em escândalo, né? Ele fica desdenhado, ou seja, as pessoas irão desprezá-lo. Por quê? Porque ele está fazendo uma obra, mas vai ser aquela fama, obra de igreja que nunca acaba. E como a gente vai ter um discernimento? A gente vai ter um discernimento também dessa pessoa, de que forma? Assim como uma obra demora e tem recursos, né? E tem crescimento, a obra tem que ter crescimento, sim ou não? Vê a crescente dessa pessoa. Lembro do último culto que eu falei aqui sobre jejum, e falei bastante, tem até um rios de jejum. Vê se essa pessoa, ela é muito religiosa, e se ela fala assim, ó, eu leio muito a Bíblia, corre dela. Porque ninguém precisa saber o quanto você lê. Se ela fala assim, eu jejuo muito, eu busco muito, eu sou muito santo, eu sou muito homem. Já estou te dando uma dica, foge. E Jesus falou, quando o fariseu faz, ele fala. Mas ele falou, vocês não. Faz com uma mão, esconde da outra. Não deixe que ninguém fique empobrecido lá de vocês quando tiverem com jejum. Ai, estou tão fraco. Está fraco por quê? Porque eu estou jejuando. Ok, recebeu os aplausos, parabéns, os homens estão te elogiando. Então cuidado com essas pessoas que vivem amostrando as obras dela. Vivem se vangloriando. Não é uma pessoa que deve dar, sabe? Deve dar informação sobre o que está fazendo. Ele fala sem as pessoas pedirem. O relatório dele é dele próprio, entendeu? É vangloriar-se. Ele se vangloria, né? Ele gosta de falar o que ele fez. É mais hora de monte, é mais horas de tanto, é mais hora de não sei o quê. E cuidado. Entre no quarto e feche a porta. Engraçado que há algumas coisas que a gente faz, a gente sempre ensina, estudar, postamos vídeo estudando, mas postamos para motivar. A motivação é de ensinar, de instruir, fazer com que outros também façam. E não falando que nós somos alguma coisa. Amém, pessoal? Então, como discernir? O Espírito Santo dentro de nós nos dá sensibilidade espiritual. Levante a sua mão e peça isso. Diga, Senhor, me dá sensibilidade espiritual. Sabe o que é sensibilidade espiritual? É quando você tem o discernimento de provar se aquilo vem de Deus ou não vem. Eu vou dizer para vocês que a sensibilidade espiritual é mais ou menos aquela assim, ó. Alguém falou contigo alguma coisa, você fala, cara, isso não me desceu a goela, não me desceu a garganta, não estou em paz com isso, sabe? Não traz paz. Não traz paz. Provérbios 10, 22 diz que a bênção de Deus enriquece e não traz dor. Então, quando for do Espírito, vai ter a confirmação em você. Um exemplo. Maria e Isabel engravidaram. Os nenéns se moveram dentro da barriga das duas. Houve ali uma concordância. O mesmo Espírito.
Se a alegria vem só para um e tristeza para outro, não é o mesmo Espírito. Ok? Então, como discernir? Nós pedimos ao Espírito Santo que nos dê sensibilidade. Quem é cheio do Espírito Santo manifesta o quê? Frutos. Em Gálatas capítulo 5 diz sobre os frutos. Paulo também nos diz sobre os dons. Fruto é o que eu tenho, dom é o que eu pratico. Fruto é um comportamento meu, dom é aquilo que eu pratico, né? Os dons do Espírito, os frutos do Espírito. Então dá para entender e perceber que a pessoa, ela é reconhecida também pelo aquilo que ela porta. Os dons e os frutos. Os frutos são manifestos. Engraçado que ele diz sobre frutos e princípio, claro, porque o fruto, ele não exalta a pessoa. Por exemplo, o fruto da amabilidade, eu tenho que amar quem me odeia. O fruto da longanimidade, eu tenho que ir mais longe com quem é curto. Eu tenho que estender por causa de alguém. Então o fruto, na verdade, sempre vai mexer comigo. O fruto, na verdade, sempre vai fazer com que nada eu ganhe vantagem. Eu estou deixando de ser para favorecer alguém. E todo mundo quer dom. Quem não quer dom, irmãos? Dom traz olhar, né? O fruto não. O fruto você sempre se esvazia para servir alguém. E ele diz que uma das sensibilidades é o fruto do Espírito. E a mesma coisa, princípios. Show de bola. Se a pessoa diz ser cheia do Espírito Santo e quebra princípios para estabelecer os seus propósitos, irmão, não se estabelece meus propósitos quebrando princípio, irmãos. Deus não quebra regra, a regra foi feita para a gente caminhar. A mesma coisa, o livro nos ensina que doutrina não traz prisão para ninguém. O que doutrina faz? Doutrina nos protege. A doutrina é igual a sensibilidade que você tem de uma dor. Por exemplo, se você não sentir dor, você vai botar a mão no fogo, vai criar queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau e você não vai se sentir queimado. Então a doutrina é a mesma coisa. Se Adão e Eva praticassem o princípio da doutrina, o princípio da obediência, eles não tinham quebrado aquele propósito lá. Se Saul tivesse praticado o princípio da obediência, ele não tinha feito aquele holocausto lá. Era para o Samuel fazer. Então preste atenção. São pratas e joias que Deus está nos dando agora. Qual a sensibilidade que nós pedimos que está sendo ensinado? Frutos e obediência. Mas o quê? Fruto e obediência. Se você vê qualquer uma pessoa burlando liderança, isso é rebelião. Isso é rebelião, não é obediência. Nós precisamos olhar com um olhar clínico para isso aqui, irmãos. Isso aqui, irmão, é muito mais vasto. Eu estou falando para pessoas que daqui a um pouco sairão do culto, alguns irão trabalhar, alguns irão para sua casa, se movimentar. Amanhã está todo dia no seu dia comum. Então não estou falando somente para um ambiente religioso, porque vocês são pessoas também naturais. Pessoas comuns que vão e vêm, trabalham, estudam, fazem tudo. Você pode aplicar isso aqui no seu trabalho. Quem você vai chamar de amigo no trabalho? Todo mundo no seu trabalho é colega. Amigo é só quando tem princípio. E quando você achar um princípio, você aperta a mão dele e fala, agora você é um irmão. É para a vida, irmãos. Está comigo aí, gente? É para a vida. São dicas de como sobreviver nesse mundo tão corrompido. Então, quem é cheio do Espírito Santo manifesta frutos e princípios. Se eu sou cheio do Espírito Santo, mas quem está ao meu lado não manifesta obediência, temor, fidelidade, é hora de fazer o quê? Vigiar, irmão. A linguagem aqui muito educada do livro é mete o pé, irmão. Você não tem nada a ver com isso. Sai fora. A gente precisa acabar com essa política de que a gente vai salvar todo mundo, vai curar todo mundo, vai libertar todo mundo. Irmão, o primeiro desejo de salvação tem que ser da pessoa. Se a pessoa não tem, não consiga implantar isso dentro dela. Ela que tem que desejar. Engraçado que Jesus parava com todo mundo. Por exemplo, ele pega um cego. Ele pega quem? E ele pergunta, o que você quer que eu faça? Mas ele já sabia, o cara era o quê? Cego. Mas ele perguntou por quê? Porque ele sempre quer ouvir da gente. A mulher cananeia, ele rebaixa a mulher lá embaixo. Ele diz, não vim para você. Ela vai se humilhando, vai se humilhando. A gente precisa tirar das pessoas esse desejo que elas têm, porque ninguém vai libertar ela impondo as mãos só. Ela precisa declarar, eu quero ser liberta.
A mulher do fluxo de sangue, Lucas 12, ela mostrou na atitude, ela foi correndo atrás da multidão, tocando na orla de Jesus. Sabe o que ela estava dando a informação? Senhor, eu me expus. Aquela mulher podia ser apedrejada. Sangue, esvazamento de sangue, ou seja, esse sangramento que ela tinha era para separar ela da comunidade. Ela se expôs, se colocou numa situação de morte, e aquilo foi uma frase para Jesus. Jesus não perguntou o que ela quer que faça. Na verdade, ela conseguiu com atitude. Ela tocou na orla de Jesus, Jesus olhou para trás e falou: só vai e não peques mais. Então nós precisamos esperar que as pessoas manifestem desejo. Você quer casar? Então prove para a pessoa. Você quer servir? Então prove. Nós precisamos esperar as pessoas decidirem o que elas querem, porque nós não podemos opinar por elas. Sim ou não? Por exemplo, seu filho é de maior. Quem tem filho de maior? Você consegue fazer muita coisa depois que ele se tornou adulto? Cara, reação deles. A mesma coisa. Por exemplo, seu marido não é crente, a sua esposa não é crente. Como é que você vai opinar? Você espera uma reação deles. E por muitas vezes a reação deles vai vir através de quê? Do nosso modelo de vida, né? Tomara que me vendo eles possam mudar. Mas eles precisam querer. Precisam decidir querer. E com a decisão deles, a gente trabalha em cima. Está comigo aí, não? O Espírito afirma claramente que nos últimos dias, haverão tempos difíceis, alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e ensinamentos demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Irmãos, deixa eu falar para vocês aqui um negócio. Eu não gosto e nem suporto pessoas que ficam orando assim, ó. Sai, todo Exu, caveira. Sai, fica nomeando, parece que está chamando um negócio. Eu acho que algumas igrejas, algumas pessoas fazem isso porque sabem que existem pessoas fracas e medonhas. Quem não gosta de falar o nome de uma entidade dessa? Levanta a mão. Quem não gosta? Você sente que medo, alguma coisa assim? Esse tipo de pessoas trabalham com o seu medo para ele se vangloriar. Eu acredito ainda que existem igrejas hoje que fazem essa menção. Por exemplo, o Espírito Santo, ele não vai se apoderar em quem está com medo. Se você tiver medo do Espírito Santo, ele não vai, porque ele é delicado. Ele não trabalha no medo, ele trabalha na convicção e na afirmação de fé. Mas o demônio é diferente. O demônio, ele trabalha em quem tem medo. Então os caras ficam fazendo um culto, né? Chamando o demônio, te botando o quê? Medo. E vai nomeando e botando medo em você. Até que, com o seu medo e com a nomeação do chamar dele, o demônio te pegue. Quer ver uma ação do medo? Por exemplo, Pedro está andando sobre as águas, Jesus está na frente dele. E de repente Pedro começa a olhar as ondas, o que está por fora. E ele começa a descer sobre as águas. E Jesus segura na mão dele e pergunta para ele: por que você teve medo? Então, medo dá naufrágio. Medo é uma brecha para o inimigo entrar. Está entendendo, pessoal? Então, eu acredito que pessoas que ficam orando a vida inteira, falando aí em religião, acho que está na fé errada. Porque, peraí, eu vou dar uma ordem, falar: Satanás, pega tudo que é teu e vai embora. Eu vou ficar nomeando, abrindo um leque assim. O Paulo chegou para a mulher e falou assim: quem está aí? Qual o teu nome? De onde você veio? O que você quer? Aí, ó, fala para eles o que você quer destruir aqui a vida deles aqui. Paulo falou isso? Paulo olhou para a mulher e falou assim: ó, sai. Jesus entrou em Gadara com um demônio. 12.000 porcos estavam ali, né? Jesus não perguntou, não fez relatório, perguntou nada. Na verdade, o demônio quis conversar com Jesus. Jesus, de uma forma educada, falou assim: sai deles. Pronto. O jovem lunático foi lançado no fogo. Jesus repreendeu. É rápido. Não precisa ficar fazendo entrevista com o demônio. Eu acho que quem quer entrevistar um demônio se assemelha a ele. Agora, por que não falar do Espírito Santo de Deus e de Deus? Por que não falar disso? Vem tocar tambor aqui não, meu irmão. Vem não. Estamos muito bem firmados na palavra de Deus. Te falta alguma coisa? Essas pessoas são chamadas de hipócritas. Paulo fala de pessoas, página 123, último parágrafo. Paulo fala de pessoas cuja consciência está cautelada, ou cauterizada, morta.
já não sente o peso do pecado, relativizam tudo, não distinguem mais o certo nem o errado. Vira a página, por favor. Interessante que nós iremos ver agora, tá? Se alguém já não está à espera de Jesus, da volta dele, se não consegue abrir mão do pecado, mesmo diante de tanta exortação, se não tem mais temor, fidelidade, discernimento para escolher com quem caminhar, essa pessoa está espiritualmente morta. O mais grave é, essa pessoa continua dentro da igreja, falando em nome de Deus, mesmo uma fé naufragada, e talvez mesmo a pessoa saiba, nem mesmo a pessoa saiba, porque o engano espiritual é disfarçado de verdade. Paulo advertiu Timóteo sobre indivíduos que contaminam a fé dos outros, como Alexandre de Tessalônica, ensinava que os mortos não ressuscitariam e que Jesus não voltaria. Paulo precisou corrigir essas falsas doutrinas para proteger a fé da igreja. Esse tipo de pessoa não apenas afastam da verdade, mas também impede que outros sigam a verdade. Se você não confiaria os seus negócios a um falido, por que você confiaria a sua alma a quem está espiritualmente perdido? Em Mateus capítulo 4, vemos o próprio inimigo citando a palavra de Deus ao tentar Jesus, e disse: se tu és filho de Deus, salte daqui, pois a Escritura diz: ordenará os seus anjos para que te protejam, e eles sustentarão com a mão para que não machuque o pé com alguma pedra. Ao tentar usar essa verdade disfarçada de mentira, isso é o que chamamos de mentira religiosa. Repete comigo, por favor, essa parte da página 124, embaixo, por favor. Vamos lá, vamos, Diego, vamos lá. Ele tenta usar a verdade para disfarçar a mentira. O que você acha nessa primeira fala, na parte A aqui? Está usando a verdade. Opa, mas está falando a verdade. Mas para suavizar, porque seria muito descarado. Outro dia tinha um primo meu que ele foi tomar um passe, né? E ele foi devido a uma tia minha que estava com uma enfermidade, mas a minha tia se converteu, graças a Deus. O meu primo ainda anda aí apanhando na vida aí. E a minha tia ia numa pessoa que era rezadeira da família. Rezadeira da família. A família toda levava nessa mulher para rezar. Aí depois ela indicou a minha tia tomar um passe para que fosse curada do câncer, tudo. E aí meu primo chegou lá e ele me ligou depois e falou assim: Alexandre, o líder de lá, ele estava com a Bíblia lá. E ele mandou a gente ler a Bíblia dizendo que é luz. O inimigo suaviza. Porque ele não vai entrar na igreja montado de diabo. Ele não vai vir para cá como a gente tem uma figura, uma figura folclórica, né? Um tridente na mão, um rabo de Satanás, um vermelhinho, né? Satanás é um anjo. É um anjo. Se a gente tiver a descrição dele, está em Isaías 14 e Ezequiel 37. E tu, que era querubim ungido, ele vestia-se de materiais nobres, né? A sua roupa era roupa reluzente. Então nós temos uma descrição diferente daquilo que a gente viu, mas criou-se uma imagem que ele é assim. Paulo vai dizer aos Coríntios, para nós não deixarmos enganar, que Satanás se transfigura como um anjo de luz. Então Satanás ele pode ter o nome de obreiro, de diácono, de líder, de pastor, de levita. Satanás ele pode se vestir de um homem de Deus. Pode. Nós iremos ver uma coisa aqui bem assombrosa aqui agora. A gente precisa ter um discernimento, irmãos, porque não basta só buscar a verdade. Não, eu estou na igreja, uau, vou sossegar agora que cheguei na igreja. Não, aqui também é perigo. Por favor, me ajude a estar percebido com isso aí. Aqui também é perigo, porque dia a dia eu estou lutando. São 10 anos aqui na igreja, junto com os pastores. Se nós não tivéssemos perdido ninguém, irmãos, exceto que, por exemplo, como agora, não há lugar na igreja, legal? Bacana? Quarta-feira você vê centenas de pessoas em pé, não tem mais aonde se assentar, legal? Mas isso não era. Nós estaríamos fazendo aqui nesses 10 anos 5 cultos nos domingos, se ninguém tivesse ido. E ninguém saiu por conta própria, saiu por essas influências. O que Satanás faz hoje? Ele vem, como eu falei, infiltrado e começa a disseminar. As pessoas não percebem. Fofoca não vem de Deus, é do diabo. Então, quem é o portador da fofoca é aquele que está cheio de demônio. Mas está no grupo, está na célula, está em tudo.
As pessoas que maldizem do outro são aquelas que estão cheias de demônio. Ah, pastor, mas o fulano é cheio de demônio. Não, vou te dar uma experiência aqui que você vai ficar de queixo caído. Elas não são cheias. Elas apenas são aquelas que o demônio consegue usar quando ele quer. Essas pessoas são mesma tipologia. Tem um jovenzinho aqui, está dando bastante atenção. Eu estou preocupado em mexer algumas linguagens por causa dele aqui. Mas, suponhamos aqui uma mulher de programa. Uma mulher de programa você usa quando você quer. O demônio é a mesma coisa. Ele sabe que a hora que ele quiser, ele pode contar aquela pessoa. Aí, de repente, ela não está com o demônio, mas ela é aquela em que você ora e o demônio não se manifesta, porque naquele momento não está lá. Porque não está sendo utilizado naquele momento, mas ele é um stand-by, ou ela é um stand-by. Quando Satanás quer fazer alguma coisa, ele tem um coração azedo dela, o coração invejoso dela, ok? Ele tem um coração cheio de ira dela. Então, a hora que ele quiser, ele fala assim, não preciso nem encher, porque essa hora que eu quiser é igual uma mulher de programa, eu vou lá e uso. Por isso que às vezes você ora e o demônio não sai, porque não está no momento ali. Ele é interrupto, ele usa quando ele quer. Ele usa a fala, ele usa o pensamento. Ele usa. É aquela marionete que eu já fiz um dia aqui. E isso é muito sério. Podemos caminhar? Então ele tenta usar a verdade disfarçada de mentira. Gente, grava isso. Ele tenta usar a verdade disfarçado de mentira. Isso é o que chamamos de mentira religiosa. Qual o nome disso? Mentira religiosa. Ele não deixa de falar. Se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele não deixa de falar. Ele fala coisas boas, e no meio dessas coisas boas, ele também fala o que ele quer. Entende? Mais ou menos assim. Quando o nome de Deus ou as escrituras não são usados para enganar, há quem cante, pregue e ensine e ainda esteja sobre influência. Era essa palavra que eu queria usar. Influência de um espírito maligno. Nem sempre se trata de possessão direta. O que é possessão direta? O gadareno está cheio de demônio. O gadareno, ele está morando no cemitério. O gadareno não tem vida social. O gadareno não toma banho. O gadareno não come. O gadareno não tem um discernimento que ele está fazendo. Ele está ali com a mente bloqueada, né? Cauterizada, como diz a palavra. Essa influência, muitas vezes, instala no momento de fraqueza emocional. São aqueles que entram e saem. Fraqueza emocional, raiva, mágoa, orgulho ou ofensa. São aqueles itinerantes, ok? O que é um pregador itinerante, um cantor itinerante? Ele não tem uma igreja, ele prega em várias igrejas. É como o Rodrigo ali. O Rodrigo é um representante. Não estou te comparando com o demônio não, tá, Rodrigo? Okay? Rodrigo é um representante de uma empresa. O Rodrigo, ele bate de loja em loja, não é isso? Loja em loja. Ele é itinerante, ok? Quem trabalha assim dá para entender. É a mesma coisa. Satanás, ele tem as franquias dele, as lojas dele. E quando ele precisar entrar naquela loja, ele sabe quem está lá. É um agente dele. É mais ou menos aquilo que a gente utiliza, chamado QI. QI é o quê? Quem indica. Você mandou o currículo, 100 pessoas mandaram o currículo, mas você foi chamado. Por quê? Porque você tem um padrinho lá. Então essa pessoa, ela foi e te puxou. É a mesma coisa, Satanás, ele precisa dos dele. E quem é esse tipo de pessoa? Elas não são possessas. Elas não têm possessão. O que é possessão? Elas escribucham no chão na oração. Ela fala, Satanás é inteligente. Ele fala assim, se eu mostrar esses sinais, essa pessoa vai ficar marcada. Vai ficar marcada. Então ele não faz isso com algumas, tá? O que ele faz? Nem sempre se trata de possessão direta, mas de influência demoníaca. E essa influência muitas vezes instala no momento de fraqueza emocional. Raiva, mágoa, orgulho ou ofensa. Sublinhe tudo isso, por favor. Então essa pessoa, ela dá lugar ao diabo, como a Bíblia diz, né? Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Ela dá lugar ao diabo. Com o quê? Com raiva, com mágoa, fraqueza emocional, orgulho ou ofensa. Nesse estado, nem sempre percebem. Algumas pessoas tornam-se instrumento do engano,
Lembre-se que Jesus disse a Pedro, irmão, escandaloso que você vai ler agora. Veja bem, Mateus 16, verso 23. Jesus voltou para Pedro e disse: afasta-te de mim, Satanás, porque você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Eu já vi em lideranças minhas forte aqui, essas ações aqui já, de querer bloquear a obra e de contradizer o que estava sendo falado e feito. São brechas. São brechas. São momentos que as pessoas precisam vigiar. Primeiro aqui, ó, Jesus falou para Pedro assim, ó, vão me entregar, é necessário que eu morra. Pedro tomou o lugar, Jesus estava se entregando para a nação, salvar todo mundo. Não, eu não vou deixar o Senhor ir. Jesus repreendeu Pedro, repreendeu o quê? A obra que Jesus ia fazer. Mas era um momento. O que Pedro tinha aqui? Alguma raiva? Sei, de repente um André, um Marcos, algum outro discípulo fez uma raiva nele? Não sei se ele estava emocionalmente abalado, pois ele era casado e não estava muito bem com a esposa naquele dia, e de repente foi um dia que Satanás conseguiu entrar. Ai, dona Emília. Não sei se ele estava ali financeiramente abatido. Sei, quantas vezes você entrou na igreja desanimado por causa de recurso, por causa do casamento, por causa de uma coisa alheia, de uma vida comum de um cidadão. Quantas vezes nós demos vazão para o inimigo entrar dentro da gente, para que nós pudéssemos ser maus com os outros devido a uma ação que nós estávamos passando. É a mesma coisa, são esses contratos temporários. Satanás faz um contrato com você, ele não te contrata, mas você é temporário dele. Olha aí, ó. O Pedro foi repreendido. Pedro, quem eu falei? Quem eu falei? Pedro foi repreendido. Jesus olhou para ele, e olha só, Jesus olhou para ele e falou: sai dele, Satanás. Que autoridade, né? Que discernimento. Sai dele, Satanás. Ele tenta usar a verdade para disfarçar a mentira. Ô, gente, aqui, desculpa. Pedro não estava possuído. Olha, gente, que interessante. Pedro não estava possuído. Ouvido. Ele amava Jesus, mas naquele instante ele deu lugar a uma fala contrária ao plano de Deus. Jesus, com discernimento, identificou de imediato a origem daquela influência. O mesmo se aplica à advertência de Jesus sobre a casa vazia. Aqui, deixa eu completar isso aqui. Por exemplo, quem já olhou para alguém, ou marido, ou uma esposa, não vou dizer que está brincando, é coisa séria, para um filho, para um pai, ou para um servo, para uma serva, coisas alheias ou pessoas diversas. Quem já olhou e falou, ó, está dando lugar ao diabo? Quem já falou isso? Quem já falou? Você viu que naquele momento aquela pessoa estava quebrando o quê? Um princípio. Você educadamente não falou, sai Satanás, mas você falou, ó, vigia, está dando lugar ao diabo. É ou não é? Quem já falou isso aí? Agora, quem já ouviu alguém falar para você? Aí dói. Dói. Porque falar para os outros é assim, eu estou liberto, né? Mas ouvir isso é assim, eu preciso me libertar. É ou não é? Aleluia, irmão. Já mudou de lugar de novo, minha filha? Mais uma vez aqui, quem já ouviu alguém falar isso de você? Aumentou um número. Agora, quem já falou isso para alguém? Tem uma irmã que levantou a mão nos dois. Ela tanto detectou que a outra pessoa falhou, quanto ela falou, também sou falho. Então é o sujo falando do mal lavado. Então, antes de querer a libertação dos outros, queira a sua primeiro. Correto? E é normal que a gente vê ações das pessoas, né? Sempre, por exemplo, uma piada indecente, né? Uma piada indecente. A pessoa está com você conversando, de repente ela começa a falar uma piada indecente, incondizente ao momento, ao que nós cremos, e aí você fala, pô, para com essa brincadeira. Em outras questões, está dando lugar ao diabo. Né? Pessoas que querem suavizar ali algum conceito. E na verdade, esse tipo de pessoas são aqueles que querem impressionar e querem ficar bem. Querem ficar bem. Por exemplo, quando o Pedro falou para Jesus que não deixaria ele se entregar, eu acredito que Pedro queria ali e falou assim, não, cara, assim, uma vez acerta, outra erra. Uma vez Jesus perguntou assim, o que dizem que eu sou? Pedro tomou a frente e falou assim, tu és o Cristo. Uau. O cara vai do céu ao inferno, meu irmão.
Aí Jesus falou: Pedro, tu é rocha, sobre essa igreja edificarei, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Agora, no outra partida tem que vigiar, irmão, não pode. Você não pode ser cheio uma vez só, você tem que ter cheio sempre. Aí da outra partida o Pedro diz assim: ó, não vou deixar te matarem não, agora é Satanás. Está entendendo? Então a questão aqui é a vulnerabilidade, é a inconstância das pessoas. Elas são espirituais a metade do mês, a outra metade não são mais, entendeu? Elas são espirituais um período, depois deixam de ser. Está comigo aí, não? E o Lindomar, está me ouvindo? Ok? Vamos todo mundo junto? Quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o vendo, encontra. Então ele diz: voltarei a casa. Vire a página, por favor. 126, voltarei à casa no qual saí. Ele volta para a sua antiga casa e encontra a casa vazia, varrida e arrumada. Então, quer dizer, todo esse contexto, vazia, arrumada, ou seja, tudo que ele gosta, preparado do jeito dele. Então, o espírito busca 7 espíritos, piores o que estavam antes, e passam a morar naquela casa. E a pessoa fica pior que antes. E acontece com uma geração perversa. Quem aí tem piorado? Quem tem piorado aí? Quem tem piorado? Se há uma piora, é porque agora você está com 7. Normal. A nossa tendência de vida é melhorar. Pastor, o fulano só piora cada dia mais. É legião já. É legião. Eu acredito, piamente assim, que de hierarquia. Por exemplo, um obreiro que entrou agora a servir na igreja, ele não tem a experiência que eu tenho. Sem a falsa humildade, de verdade. Ele não tem a experiência que eu tenho, são 20 anos caminhando, 10 aqui como pastor com vocês aqui. Então assim, normal. Agora, pegue isso no lado espiritual. Por exemplo, existem demônios como um obreiro que está chegando agora, e existem demônios com muitas experiências. Existem classes de demônios. Assim como existe anjos também, querubim, serafim e arcanjos. São classes, por exemplo. O anjo que veio trazer, Gabriel, que veio trazer a recomendação para Daniel, não era de guerra. O príncipe da Pérsia o pegou, mas veio um varão de guerra, Miguel o arcanjo, para libertá-lo. Então existe hierarquia. Existe. Então o que eu quero dizer com isso? Se você no evangelho tem piorado mais ainda, é porque você tem dado lugar para entidades maiores governarem a sua vida. Maiores governarem a sua vida. E você trata isso como pessoas também seculares, tá? Isso aqui se aplica a todos. Se lá fora você detecta pessoas, por exemplo, com piores da sua família, antigamente era só uma cerveja, hoje a cerveja crack é tudo, é uma tendência de cascas estarem ali. Um só faz, mas muito junto faz mais ainda. Ao ponto de uma pessoa perder o discernimento da vida dela, são cascas. Quem está ali é alguém bem grande, mas há poder no nome de Jesus. Do menor ao maior, pega tudo que é teu e sai. Tem alguém aí, não? Dá uma salva de palmas para Jesus. Quando uma vida está sem direção espiritual, o inimigo pode entrar, bagunçar tudo e sair. Voltar sempre que encontrar espaço. Ó, gente, assim, Satanás, na verdade, ele quer uma casa para alugar, de Airbnb. É igual um Uber, ele chega lá e bota o aplicativo e fala: deixa eu ver quem está disponível. O fulano aqui, ó, brigou com a esposa ontem, olha lá. O fulano aqui, ó, que jogou ontem no Tigrinho, olha lá. Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá. Ele tem um mapa de tudo. O fulano ontem ele viu um filme pornográfico. Pode ir lá na casa dele, pode ir lá, pode ir lá. Gente. Quando uma vida está sem direção espiritual, o inimigo pode entrar, bagunçar tudo e sair. Voltando sempre
que encontra espaço. A mente se torna um campo de atuação. Não é sempre que o mal se instala e permanece, ou permanentemente. Às vezes, ele age por momentos, mas esses momentos são suficientes para causar muitas destruições. Quantas vezes o impulso da ira, do rancor ou do orgulho, falamos ou fazemos coisas que não faríamos em sua sã consciência, no estado natural. Depois, nós nos arrependemos. Oramos, buscamos a presença de Deus, mas naquele instante, demos brecha. E nesse estado que o inimigo opera, ele se alimenta das emoções desgovernadas. Mesmo em quem tem a essência de Deus, o mal se aproveita do descuido momentâneo. Em outros casos, o espaço que dá ao inimigo é contínuo. Como no caso de Judas. Veja bem que texto interessante, Lucas 22, verso 3. Então Satanás entrou em Judas Iscariote nos outros, um dos 12. Presta atenção. Satanás estava em Judas? Estava? Alguém entrou. Então ele estava onde? Fora. Ele estava fora observando na mesa. Tinha um plano para acontecer de maledicência, alguém que haveria de trair, chamado filho da perdição. Aí Satanás ficou olhando na mesa, falando assim: quase eu peguei o Pedro naquele dia. Agora eu vou lá para o Tomé. Já que é o discípulo da dúvida, vou ver. Aí Tomé naquele dia estava cheio do Espírito Santo. Aí calhou de um dia, o Judas fala assim: eu não concordo com a forma no qual ele recebe as ofertas. Eu não concordo com a administração dele. Nesse dia, era a hora do plano sucumbir. Nessa hora, Satanás falou assim: achei mais um. E aí ele jogou uma seta para Judas, e Judas foi alimentado com aquela seta. Ou seja, ele abriu a porta, Satanás falou com ele, ele entendeu e falou: é isso mesmo, vou trair ele. Aí Satanás falou no ouvido dele: vai lá, faz isso mesmo, vende ele, vai lá e entrega onde ele está. Aí Jesus estava orando, ele saiu da oração e foi lá entregar para os soldados romanos. Chegou lá, 30 moedas de prata. Aí Judas falou: isso aí, vai, faz isso mesmo. Aí eles foram lá com Judas, no jardim de Getsemane, apontou quem era Jesus, falou: agora beija ele. Aí deu um beijo no rosto dele e falou: é esse aqui, a quem eu beijar, beleza? Aí saiu dali fantasioso, alegre demais por ter cumprido. Depois bateu um remorso dentro dele, porque isso Satanás faz. Ele usa a gente para destruir, depois ele sai da gente para ver a vergonha que a gente fez. É tipo assim, ele te usou para você beber, e você bebeu, brigou com o vizinho A, B, C, a família toda. Aí depois que você está são no outro dia, aí você vê a vergonha da destruição que você fez. É como se você tivesse bebido muito, pegado o seu carro, e você acabou com o seu carro na mureta. Aí no outro dia que você está são, você olha e fala: meu Deus, olha o que a bebida fez comigo. É o que Satanás faz. Vou te provar que ele faz. Ele deixa você ficar são para você sentir a dor. Ele gosta de ver a gente gemer. Ele gosta de ver a gente sofrer. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então ele não tem como ferir Deus, mas ele tem como ferir a geração de Deus, os filhos de Deus. E aí de repente o Judas cai em remorso, ele vai lá e tenta devolver as moedas. Os caras falam com ele assim: se vira, começou já, agora. E nesse momento Satanás não está nele, ele não está possesso, Ele foi lá e tentou devolver, está querendo criar o caminho de arrependimento. Ele não se conteve, aquela influência ainda estava sobre ele, influência, tá pessoal? E ele veio caminhando, tentou por diversas vezes como filho pródigo, acredito eu, chegar até Jesus, criar discursos para que pudesse ser perdoado, mas não conseguiu. E o texto diz que com aquela quantia ele amarrou o dinheiro, amarrou-se uma corda no seu pescoço e se lançou por debaixo ali. História dos Hebreus, Flávio Joséfo diz que ele entrou em agonia. Ele caiu daquele precipício, não morreu, era uma escribanceira lá embaixo, não morreu, o galho se quebrou e passava uma boiada abaixo. E nessa que ele ficou agonizando lá embaixo, Satanás já não estava mais nele. Gente, extra Bíblia, história dos Hebreus, ok? Ele estava agonizando lá. Satanás quer ver a gente assim, agonizando na sarjeta. E aí de repente veio aquela boiada lá, e aí sim, diz que ele foi pisoteado,
e abriu-se o interior dele, todos os órgãos dele foram para fora. Olha o que Satanás quer fazer com a gente. Olha o que ele quer fazer com a gente. Tudo isso por quê? Porque eu não concordo com a forma que Jesus está administrando o ministério. Eu não concordo com a forma que Jesus gera as coisas. Tudo isso começou aonde? Lembra daquela mulher que quebrou o frasco de perfume e veio honrar as vestes de Jesus? Judas falou assim: pô, peraí, Jesus, para que fazer isso aí, pô? Poderíamos vender esse frasco de perfume caro e dar aos pobres. Aí o texto diz assim, ó: se bem que ele tinha segundas intenções, pois quando ele vendia alguma coisa no ministério de Jesus, ele retinha uma parte. Então Satanás já vem alimentando Judas, ó, já não é de hoje. Tentou com Pedro, não conseguiu. Tentou com Tomé, não conseguiu. Tentou com Marco, com Ben-C, mas achou lugar aonde? Em Judas. Qual é a questão aqui? O escândalo vai acontecer, mas Deus me livre que seja eu. Vou falar mais uma vez. O escândalo vai acontecer, mas Deus que nos livre que sejamos nós. Judas não foi apenas influenciado, ele foi dominado. Isso aconteceu dentro do círculo mais próximo de Jesus. Aonde foi que aconteceu? Na mesa onde Jesus estava. Meu Deus do céu, João. O que deixa mais claro, o engano pode estar muito perto. Por isso, não podemos ser ingênuos espiritualmente. Muitos se decepcionam com a igreja, porque esperavam perfeições dos irmãos. Mas na verdade, a verdade é que nem todos que estão entre o povo de Deus têm o Espírito de Deus. Até quem tem não é perfeito, pois perfeito é um que só é Deus. O texto dito aí de Lucas 18 é quando Jesus fala, bom é Deus, ok? Acaso Deus deixou de cumprir suas promessas, Israel? Não, pois todos nós, descendentes de Israel, pertencemos de fato ao povo de Deus. A maturidade espiritual nos ensina que o tempo revela quem é quem. Por isso, não se afaste da presença de Deus por causa de atitude dos homens. Mais uma vez, não se afaste da presença de Deus por causa de atitude dos homens. E aí eu vou descortinar alguma coisa, espero que o Espírito Santo agora consiga tramitar isso a cada um de vocês. Aquele dia que alguém te fez raiva na igreja, que alguém fez alguma ação no qual te machucou, era aquela forma que Satanás usou para te entristecer. Você acha que era aquela pessoa, não deixou de ser ela, mas era a influência que estava através da vida dela, falando aquilo que você não merecia, ou aquela atitude que não era uma atitude respeitosa. Se você sair da igreja, Satanás conseguiu fazer o que ele queria, usar a vida de alguém, influenciado por ele, para te empurrar para fora. É forte ou não é? Muitos se decepcionam com a igreja. A maturidade espiritual nos ensina e revela quem é quem, por isso se afaste da presença. Não se afaste da presença de Deus por causa da atitude de homens. Alguns se machucaram por confiar cegamente no outro. Abriram o coração sem discernimento e foram feridos. Se esse é o seu caso, permita dizer, o propósito desse livro ter chegado em suas mãos é para que você nunca mais desista da igreja por causa de decepção com pessoas. Toda vez que alguém te machucar, você fala, já te vi, Satanás. Toda vez que alguém te ferir alguma coisa, você fala, já te vi, Satanás. Tá certo. Você tá aí, né? E outra parte, se alegre. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque você está avançando, ele está querendo te parar. Então, se você não desse fruto, ele não mexeria com você. Ele está vendo um avanço, ele está vendo literalmente o teu crescimento, ele quer fazer o quê? Parar. E ele não vai botar muro, irmão, não existe muro aqui na igreja. Ele vai botar o quê? Pessoas para que possam te paralisar. O Espírito Santo nos ensina a vigiar e discernir. E a discernir. Continuar caminhando firme, sabendo que a nossa fé não está em homens, mas está em Cristo. Há ideias que, embora pareçam boas,
mas na verdade são demoníacas. E diante delas precisamos ser firmes para discernir e expor sua verdade e origem. No episódio da prisão de Jesus, por exemplo, o plano satânico já estava em andamento. O tempo havia chegado, mas havia uma pergunta no ar: quem daria lugar ao plano? E aí, pergunta na sua cela: quem é o próximo que vai dar lugar? Pergunta entre aí os grupos de pastores, supervisores. Pergunta entre o grupo de liderança: quem é o próximo a dar lugar? Haveria um plano. Tinha um plano, Aline? Tinha um plano. Qual era o plano? Jesus precisava se entregar. E tinha... Meu irmão, não tem como ferir você longe. Quer ver uma coisa? Vera, tenta dar um golpe no Timóteo aqui. Da onde você está, não sai. Tenta dar um soco nele. Timóteo, tenta dar um soco nela. Agora, Vera, tenta dar dá uma carinhoso na Denise que está do seu lado. Não é mais fácil? Quem vai te atingir não é quem está longe. Não tem como, gente. Quem vai te atingir é quem está perto. Quem tem acesso. Está comigo aí, não? Devia estar com quem agora? Literalmente, eu não abriria a mão dele por nada. Gente, eu estou em qual lugar aqui? Obrigado. Judas deu. Obrigado. Quem falou? Judas deu. Pedro quase deu. Olha para o irmão do seu lado e fala: você também quase. Irmãos, espera aí. Sem falsa humildade e espiritualidade aqui. Quem aqui já deu lugar ao diabo pelo menos uma vez? Levanta a mão. Demônios. Eu acho que isso é uma boa aceitação nossa agora, não de aceitá-lo, mas de saber para eu não errar novamente. Não errar novamente, entendeu? Por exemplo, o cara que é muito agressivo, né? Então ele tem que se policiar sempre. Satanás usa essa parte agressiva dele para deixar uma imagem dizendo que ele é um homem indoutrinável, um homem agressivo. E aí vai dar ruim em todo mundo. Vamos lá. Judas deu lugar. Judas comia com Jesus, andava com Jesus, participava do milagre de Jesus, estava no monte com Jesus. Ele estava perto ou longe? Vamos lá. Pedro quase deu. Pedro caminhava com Jesus, defendeu Jesus, era íntimo de Jesus. A Bíblia faz nomeação que Jesus no monte da transfiguração levou 3. Qual foi o dos 3? Diga. Pedro, Tiago. Quem era os mais íntimos? A quem Jesus afirmou que daria a chave da igreja? Pedro. Pedro quase deu lugar. Pedro era longe ou perto de Jesus? Meu Deus do céu. E até hoje, muitos ainda dão lugar. Que não sejamos nós. Aleluia. Mais uma vez para os salvos aí. Que não sejamos nós. Que não sejamos instrumentos de confusão, de engano ou divisão. Que sejamos carnais. Não é isso, pessoal? Que não sejamos nós. Que não sejamos instrumentos de confusão, engano ou divisão. Que sejamos carnais, na verdade, canais. Eu que li errado. Sejamos canais. É porque é tanta carne aqui. Vocês deram lugar agora, né? Sejamos canais. Ninguém está imune. Estejam atentos, tomem cuidado com o grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo em volta à procura de quem ele possa devorar. O diabo, ele nunca vai desistir. Eu não sei qual o tempo da sua conversão, mas ele está à espera, até hoje. E por muitas vezes ele não tem pressa, porque ele espera, porque todo Esaú cansa. Então ele vai esperar o tempo que você tem fome. Ele vai trabalhar com a sua necessidade. Basta uma brecha, o desânimo
a ausência na congregação, a negligência com a oração ou a palavra. Tudo isso se torna um terreno fértil para a ação do inimigo. Quanto menos se espera, o engano já se instaurou. O leão apropriou da caça. Por isso, estejamos atentos. Não se deixe levar por todo discurso espiritual. Nem toda fala doce vem de um coração rendido. Nem todo aleluia vem de um espírito de comunhão com Deus. Há muita religiosidade disfarçada. Há muito lobo vestido de ovelha. A fé genuína se revela com o tempo. O caráter moldado por Deus é percebido nos frutos e nas palavras. E não nas palavras. Afasta-te de quem corrompe sua fé. Isso não significa abandoná-lo, mas entender que sua salvação é sua responsabilidade. E ninguém pode percorrer esse caminho por você. Se você foi ferido por alguém dentro da igreja, não permita que isso roube a sua sede de Deus. Pessoas falham, Jesus não. Não desista da caminhada por causa dos tropeços no caminho. Lute para permanecer em pé. Peça discernimento ao Senhor. Ore por sabedoria. Não abra mão da vigilância espiritual. Porque, no fim, o plano do inimigo não é apenas enganar, mas também destruir. Vigie, persevere, mantenha viva sua consciência diante de Deus e não permita que ninguém enfraqueça a sua caminhada.